Na aula de hoje, a gente vai terminar o movimento uniformemente variado. Vamos entender o que é um MUV, um movimento uniformemente variado. Vamos ver o que é efetivamente um movimento uniformemente variado. A questão está na palavra uniformemente. Bora ver esse primeiro caso aqui. Em um segundo, a velocidade é 5 metros por segundo. No segundo seguinte, ou seja, em 2 segundos, a velocidade é 10 metros por segundo. No terceiro segundo, a velocidade é 15. Veja que a cada segundo que passa, a velocidade varia 5. É a mesma variação, Então, o movimento é uniformemente variado. Essa palavra uniformemente exige a mesma variação de velocidade no mesmo intervalo de tempo. Bora ver o segundo caso. Em um segundo, a velocidade é 5. Em 2 segundos, ela é 9. Variou 4. Em 3 segundos, ela é 11. Variou 2. É um movimento variado? Sim, é variado. Agora, é uniformemente variado? Não. Por que não é? Porque não é a mesma variação. De 1 segundo para 2 variou 4, de 2 segundos para 3 segundos variou apenas 2. Então, apenas o primeiro caso é um movimento uniformemente variado. Bem, vamos ver as equações do movimento uniformemente variado. Primeira equação, equação das velocidades. Por que das velocidades? Porque tem duas velocidades. Olha aqui. Velocidade final, o V, velocidade inicial, o V0, aceleração e tempo. Nesta equação, o V0, que é a velocidade inicial, e a aceleração são constantes. Então, a velocidade vai depender do tempo. E se vocês olharem, que não precisa escrever, aqui tem 1. A gente não escreve, não coloca no expoente 1. Então, você quer a equação do primeiro grau. Porque a velocidade depende do tempo. E o tempo é 1 aqui, levado ao expoente 1. Se é do primeiro grau, vai gerar uma reta. No segundo gráfico, observem. Espaço final, espaço inicial, velocidade inicial, aceleração e tempo ao quadrado. Esse 2 aqui é um valor, é uma grandeza adimensional. O que é adimensional? Não tem unidade, é apenas um número. Esse 2 aqui, ó, um denominador. Bem, nesta equação, o espaço inicial, velocidade inicial e aceleração são constantes. Espaço inicial, velocidade inicial e a aceleração são constantes. Então o espaço vai depender do tempo. Olha, mas o tempo aqui está ao quadrado. Então essa equação é do segundo grau. Toda equação do segundo grau gera uma parábola. Muito bem. A terceira equação, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Esta equação de Evangelista Torricelli. V é velocidade final, V0 é velocidade inicial, a aceleração e ΔS espaço percorrido. Nesta equação, assim como nas outras, V0 é constante e a aceleração também é constante, o A é constante. Então a velocidade está associada ao espaço, varia com o espaço percorrido. Esta equação ela é aplicada quando você não tiver o tempo e nem o examinador pediu o tempo. Então você vai usar, neste caso, a equação de Evangelista Torricelli. Agora vamos ver a quebra de uns paradigmas. Dizem para vocês, muitas vezes dizem para vocês, que a aceleração sendo positiva, o movimento acelerado, e sendo negativo, o movimento retardado. Bem, não é verdade. Primeiro, você vai ter que saber que o movimento acelerado é aquele movimento cuja velocidade do automóvel está aumentando cada vez mais.
aumentando cada vez mais. Para que o movimento seja acelerado, os sinais da aceleração e da velocidade têm que ser iguais. Bora ver o primeiro caso aqui em cima, olha. Olha aqui, aceleração positiva, porque é maior que zero, e velocidade positiva, maior que zero. Sinais iguais. Então o movimento é o quê? Acelerado. Agora acelerado e o quê? Progressivo. Ou seja, é progressivo porque a velocidade é positiva. Então, repetindo, é acelerado porque os sinais são iguais e progressivo porque a velocidade é positiva, conhecimento que a gente já teve lá de MU. Nesse segundo caso, olha aqui a aceleração negativa. Olhem a aceleração negativa. Mas a velocidade também é negativa. Então os sinais são iguais. Movimento o quê? Acelerado. É acelerado e o quê? Retrógrado. Então, por que é retrógrado? Porque a velocidade é negativa. O carro está na contramão, mas correndo cada vez mais. Então a condição para que o movimento seja acelerado é que a aceleração e a velocidade tenham sinais iguais. Muito bem. Bora ver o movimento retardado. O movimento retardado é aquele movimento que a velocidade vai diminuindo cada vez mais. Para isso acontecer, a aceleração e a velocidade devem ter sinais diferentes. Olha aqui, aceleração positiva e velocidade negativa. O movimento é retardado, porque os sinais são diferentes. E retrógrado, porque a velocidade é negativa. Está na contramão o carro, mas correndo cada vez menos. Está parando. Aqui no segundo caso, aceleração negativa e velocidade o quê? Positiva, sinais diferentes. Então é retardado. Se é retardado, ele é retardado, porque os sinais são diferentes. E progressivo. Por que progressivo? Porque a velocidade é positiva. Ou seja, o carro está parando, mas está parando no mesmo sentido da rua. Quer dizer, não está na contramão. Está dirigindo corretamente. Nos gráficos do MV, vamos ver velocidade em função do tempo. Vocês viram que esta equação da velocidade é uma equação pelo grau. Anteriormente, a gente viu que no gráfico da velocidade em função do tempo, em aulas de MU, o espaço percorrido é calculado através da área. Então, esse conhecimento você já tem. O espaço percorrido através da área. Muito bem. Bem, mas aqui vamos aprender algumas coisas. Por exemplo, se a reta for ascendente, olha, eu escrevo AS, mas pronuncio ascendente, porque aqui é um dígrafo. Reta ascendente, a aceleração é positiva, ou seja, maior que zero. Se a reta fosse descendente, que não é este caso aqui, mas eu poderia desenhar uma reta descendente, descendo, a aceleração vai ser negativa. Então, reta ascendente, aceleração positiva. Reta descendente, aceleração negativa. E você vai ter que saber o seguinte: quando o móvel partir do repouso, ou seja, a reta partir aqui da origem, olha, partir do repouso, a velocidade inicial vale zero. Vale zero. Nós já vimos nesse gráfico que o espaço se calcula através da área. Mas tem outra propriedade, que é esta aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Velocidade está aumentando, reta ascendente. Se é ascendente, a aceleração é positiva. Mas olha a inclinação, olha aqui o ângulo. O ângulo tem relação com a aceleração. Quanto maior for este ângulo, maior será a aceleração, tá? Se a reta tivesse mais ascendente, mais perto do V, maior seria a aceleração, porque a aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo. Então a aceleração está relacionada com o ângulo aqui, olha, com a inclinação da reta. Aceleração é numericamente igual a tangente. Por que numericamente?
que a tangente, por exemplo, dá 1. A aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. A tangente é adimensional, não tem unidade. Vamos fazer um exemplo das propriedades do gráfico da velocidade em função do tempo no EUV. Vejamos aqui. Eu tenho um gráfico aqui, olha, da velocidade em metros por segundo em função do tempo dado em segundos. Aqui é a origem. Vou desenhar a reta aqui. Eu vou dizer que em 3 segundos a velocidade é 6 metros por segundo. Vamos calcular duas coisas. Vamos calcular o espaço percorrido em 3 segundos e a aceleração do móvel, cujo módulo é constante. A gente sabe, tanto é que é uma reta. Muito bem. Num gráfico da velocidade em função do tempo, o espaço se obtém através da área. Foi o conhecimento que a gente viu quando falou em movimento uniforme, que serve também para o MUV. Então, o espaço é igual. Veja que área é esta aqui, olha. Essa área aqui, rachurada aqui, olha, riscada aqui, olha. Isso é um triângulo. Qual era o triângulo? Os senhores sabem que é base vezes altura sobre 2. Muito bem. Então, o espaço é igual. Qual é a base aqui do triângulo? 3. Qual é a altura do triângulo? 6 por 2. 3 vezes 6, 18, dividido por 2. O espaço percorrido foi de 9 metros. Bem, achamos o espaço percorrido. Tá? Agora vamos achar a aceleração. Você pode achar de várias formas. Se você quiser aplicar a propriedade, você sabe, pela propriedade, a aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo. Tangente do ângulo. Muito bem, senhores. Onde está o ângulo? Vou apagar aqui um pouquinho. Olhem só. O ângulo está aqui, ó. O ângulo está aqui, ó. Está aqui o ângulo, olha. Tá? Essa é a propriedade. Tá? Então, se eu quiser a aceleração, basta achar a tangente desse ângulo. Então, a aceleração é igual. O que é a tangente de um ângulo? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Olha aqui. Isso aqui, ó. Oposto ao ângulo é esse pedaço aqui, ó. Esse trecho aqui. Que vale 6. E aqui é o adjacente. Isso aqui é o oposto, cateto oposto, CO, e aqui o cateto adjacente. É o vizinho. Então, a aceleração vai ser igual a cateto oposto, que é 6, pelo cateto adjacente, que vale 3. Então, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. E por que ela é positiva? Porque a reta é ascendente. E você sabe que quando parte daqui, o móvel parte do repouso. Se parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Está aí a explicação das propriedades do gráfico da velocidade em função do tempo, do movimento uniformemente variável. Bem, vamos ver o gráfico do espaço em função do tempo no MUV. Vocês já viram que é a equação do segundo grau. Então vai gerar o quê? Uma parábola. Olha aqui, parábola com cavidade para baixo e aqui com cavidade para cima. Quando a concavidade, olha aqui, é voltada para baixo, a aceleração é negativa, menor que 0.
Quando é concavidade, for voltado para cima, a aceleração é positiva. Aceleração positiva. Bem, vamos analisar melhor o gráfico do espaço no som do tempo. Aqui está espaço dado em metros e o tempo dado em segundos. Nem precisa da unidade agora, é só colocar para a gente fixar. Origem, olha esse gráfico aqui. Olha esse gráfico. Vamos dividir em partes iguais. Preste atenção aqui, deste lado aqui apenas. Deste lado aqui. Olha, a orientação está para cima e o móvel está para cima. A parábola está para cima. Então o movimento é progressivo, que está no mesmo sentido. Então a velocidade é positiva. Agora preste atenção, a concavidade está voltada para cima ou para baixo? Está para baixo. Então a aceleração é negativa. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, o movimento é retardado. Retardado. Tá? Retardado porque os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. E o movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva. Está no mesmo sentido. Bem, vamos olhar esse outro lado aqui. Esse outro lado. Olha, a concavidade, claro, é óbvio, continua para baixo. Então a aceleração continua negativa. E aqui, em sentido contrário, a trajetória. Então a velocidade é negativa. Sinais o quê? Iguais, ambos negativos. Então o movimento é o que? Acelerado. O movimento é acelerado. Por quê? Porque os sinais são o quê? Iguais. Agora iguais é acelerado e o quê? Progressivo ou retrógrado? Retrógrado, porque a velocidade é o quê? Negativa. Está andando em sentido contrário. Muito bem. Então, olha aqui, a velocidade na primeira parte era positiva e na segunda parte ela é o que? Negativa. Então, o móvel inverteu de sentido. Está dando um sentido, passou a andar para o outro. Para inverter de sentido, senhores, para inverter de sentido, primeiro ele vai ter que parar. E onde que ele para? Bem aqui. Bem aqui a velocidade é zero. Por que é zero? Porque aqui ele para poder inverter de sentido. Bem, vamos avaliar essa segunda parábola aqui. Primeira parte aqui, olha. Primeira parte. Aqui é o vértice. Na primeira parte, olha só. Concavidade está voltada para cima. Então a aceleração, olha aqui, para cima. A aceleração é positiva. Só que a orientação aqui é para cima e a parábola está indo para baixo. Então está em sentido contrário. Então a velocidade é negativa. Então vejam aqui, senhores, aceleração positiva e velocidade negativa. Sinais contrários. Isto quer dizer que o movimento é retardado. 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 Muito bem. Agora é retardado, porque os sinais são diferentes. Agora é progressivo ou retrógrado? Claro que é retrógrado, porque a velocidade é negativa. Vamos ver então a segunda parte da parábola. A segunda parte. A concavidade continua voltada para cima. Então a aceleração é positiva. Certo? Bem, a orientação dos espaços é para cima. E aqui a parábola está indo para cima também. Então está dando o mesmo sentido. Então a velocidade é positiva. Movimento progressivo. Bem, sinais iguais. O movimento
o quê? Acelerado. Acelerado. Muito bem, senhores. Agora, é acelerado e progressivo ou acelerado e retrógrado? Olha, progressivo. Então preste atenção, a velocidade que antes era negativa passou a ser positiva. Estava andando para um lado, passou a andar para o outro. Bem, para um móvel inverter de sentido, ele tem que parar. Ele para poder inverter de sentido. Invertendo de sentido, ele vai ter que parar. E ele para aqui no vértice da parábola. Aqui a velocidade vale 0. Agora eu quero chamar a atenção uma coisa para vocês. Nós vimos dois gráficos de parábola. Se você prestar atenção, tanto no primeiro gráfico lá anterior, quanto neste aqui, antes do vértice da parábola, o movimento é retardado. E depois do vértice, o movimento é acelerado. Olha só. Antes do vértice, tanto faz com gravidade para cima ou para baixo. Antes do vértice, o movimento é o quê? Retardado. Então o móvel está parando. Depois do vértice, o movimento acelerado. Então o móvel está correndo cada vez mais. Esta é uma situação interessante para você fixar. Vamos ver um exemplo. Analisando o gráfico abaixo, determine a velocidade média e a velocidade inicial. Não se assuste aqui com essa carinha aqui assustada, porque é de simples resolução. Eu vou dar uma dica para vocês resolverem só olhando. Observem. Bem, eu falei para vocês que não era para se assustar com o exercício. A física, quando trabalha assim exaustivamente, ela te dá resultados rápidos. Observe esse exercício aí que eu propus a vocês. Olha só. Aqui eu tenho o espaço dado em metros em função do tempo dado em segundos. Origem. Então presta atenção aqui. Muito bem. Eu tenho um gráfico, uma parábola, porque é uma equação do segundo grau. Aqui o espaço é 30 metros. Aqui 5 segundos. E aqui 10 segundos. Muito bem. Ele quer a velocidade média, que é simples, e a velocidade inicial, que também é simples. Vai complicar se você quiser resolver pela equação da parábola. Aí vai complicar. Eu vou dar uma dica para vocês. Os senhores sabem que aqui no vértice da parábola, a velocidade é 0. Por quê? Porque o móvel parou com a intenção de inverter de sentido. Estava andando para cá, parou para poder voltar. Muito bem. Nesse tipo de problema, senhores, não precisa se preocupar com toda a parábola. Então vou apagar isso aqui. Ó. Olha aqui, vou apagar isso aqui. Ó. Só vou trabalhar com isso. Você sabe que qualquer movimento, seja MU, MUV, qualquer movimento, velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Velocidade média, então, vai ser igual. Bem, qual é o espaço aqui? 30. E o tempo? 5. Então, velocidade média vai ser 6 metros por segundo. Então, achei a primeira resposta. Eu quero agora a velocidade quê? Inicial. Mas aqui, senhores, é um gráfico do MU ou MUV? Se é uma parábola, é equação do espaço-tempo no MUV. E nos movimentos variados, velocidade média é a média aritmética da velocidade. Vai ficar V
mais V0 por 2. Bem, velocidade média você reconhece, 6. A velocidade final, para a gente aqui, é 0. Mais V0 que você quer sobre 2. Ora, V0 então vai ser igual a 2 vezes 6, 12 metros por segundo. Matado o problema. Ora, como é que eu faço direto isso? Às vezes ele não pede nem a velocidade inicial. Não pedem. Aliás, não pede nem a velocidade média. Pede direto a velocidade inicial. O que você faz? Divide este por este e o resultado multiplica por 2. Sempre vai ser assim no MUV. Espaço-tempo. Quer ver? Querem ver? Olha aqui. 30 dividido por 5. 6 vezes 2. 12. Não precisa. Você olha a questão dessa. Você ganha tempo para resolver as outras que você vai enfrentar. Dividir esse por esse. E o resultado multiplica por quanto? Por 2. Você acha a velocidade inicial. Já tem. Vamos para o último gráfico do MUV. Que é a aceleração em função do tempo. Você sabe que no MUV a aceleração tem módulo constante. Por isso que a reta tem que ser paralela ao eixo dos tempos. No caso aqui, ela está aqui. Aqui tudo é positivo, a aceleração é positiva, maior que 0. E aqui a aceleração é negativa, menor que 0, mas sempre paralela. Aqui vem uma propriedade do gráfico da aceleração em função do tempo que já vi ser exigido em muitas provas para ingresso nas universidades. Olha aqui, eu tenho um gráfico de aceleração em função do tempo. Olha, neste gráfico aqui, tá? A variação de velocidade você obtém pela área da figura, que no caso aqui é um retângulo, tá? Por que vai dar um retângulo ou um quadrado? Sempre porque o módulo da aceleração é constante. Então a variação de velocidade é numericamente igual à área. Por quê? Porque, por exemplo, se a área der 20 metros quadrados, a variação de velocidade vai ser 20 metros por segundo. Então, o que existe de igualdade entre variação de velocidade e área vai ser apenas um número. Bem, encerramos essa parte básica da física e vamos entrar nas próximas aulas em força, trabalho, energia, quantidade de movimento, impulso. Aí vamos para a corrente elétrica, gerador, receptor, capacitor, essas coisas todas. E depois ótica, onda, essas coisas todas. Bem, senhores, se vocês gostaram, dê um like e compartilhe para ajudar o portal. Se você tiver interesse em obter o material, só é você acessar e deixar o seu nome, que a gente vai dar as regras. Vamos mandar um e-mail para vocês, para quem enviar um e-mail para a gente, para esse endereço está aqui, clica física, tá? @gmail.com, tá? O endereço está aqui embaixo. E para você continuar vendo outros vídeos, você pode ir direto no YouTube, no Clique Física, ou então você vai no endereço que está aqui, olha, www.roteirodenoticias.com.br e vai na TV Roteiro. Aí você vai ter todas as informações possíveis.